Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, já fazia um bom tempo que eu queria pregar esse texto de novo. Já preguei ele algumas vezes. E estava estudando esse texto novamente. Eu não sei como são os outros pregadores. Eu tenho uma luta muito grande em pregar textos que eu já preguei. Porque eu não consigo usar o mesmo sermão. Porque você vai fazendo a devocional, estudando, e você vai vendo a enormidade da riqueza da palavra de Deus. E o quanto nós somos incapazes de exaurir todo o conhecimento das Escrituras com o estudo. Eu estava estudando esse texto de 2 Coríntios novamente para pregar. E nós estávamos nesse período de aniversário da igreja, período de festas, e muitos pastores de fora vindo pregar, programações especiais. E logo depois entrou uma crise aí na igreja com respeito à saúde, vários irmãos caindo doentes e nós vendo as famílias com sofrimento e aquela luta. Eu falei, Senhor, obrigado, porque esse texto é uma bênção. É exatamente aquilo que eu queria pregar, o Senhor já tinha falado ao meu coração antes mesmo dos problemas acontecerem. E aí eu mesmo caí doente, e aí minha mãe, minha tia, minha esposa, minhas filhas, meu irmão, meus sobrinhos, todo mundo caiu doente. Eu falei, obrigado, Senhor, porque antes de pregar, o Senhor está dando a oportunidade de ver se esse negócio serve para mim mesmo. E esse é o grande desafio da palavra de Deus. Eu lembro-me que um dos pastores que me pastoreou, que eu considero aí como meu pastor, pastor Aníbal, ele dizia que o grande desafio dele com respeito aos sermões era a segunda-feira. E a gente falava, mas por que a segunda-feira? Ele falou, porque Deus me cobra na segunda-feira tudo aquilo que eu disse para os irmãos no domingo. Então, se eu disse para que eles confiem, na segunda-feira eu posso esperar que vai haver uma circunstância na qual eu vou ter que confiar. Se eu digo para que os irmãos amem, na segunda-feira eu posso esperar que vai haver uma circunstância na qual eu serei desafiado a amar. Se eu digo para que os irmãos tenham paciência, vai haver uma circunstância na segunda-feira sobre a qual eu vou precisar ter paciência, e por aí vai, sobre perdão e tantas outras coisas. Mas nesse caso em específico, Deus falou, vou já ajustar antes, né? No meio da aflição, no meio da tribulação. E o que eu quero falar com os irmãos hoje é sobre como nós podemos aprender de Deus no meio do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Vou fazer uma enquete. Acho que vai dar quase zero, né? Deu zero, imaginável. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por lutas. Ninguém gosta de passar por privações. Ninguém gosta ou ninguém tem prazer em projetos frustrados. Quando uma porta se fecha, quando o emprego não vem, quando o exame de saúde dá com aquele resultado que você não gostaria que desse, quando a promoção não vem, quando o emprego vai embora, quando o carro quebra, quando as coisas de casa, tem aquela fase que começa a quebrar as coisas de casa. Já aconteceu com vocês? Começa a quebrar tudo, né? Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, começou a queimar um negócio aqui, quebrar outra coisa lá. Eu conversei com um amigo, falei, rapaz, a coisa está difícil. Queimou isso, quebrou aquilo. Ele falou, glória a Deus. Eu falei, mas glória a Deus por quê? Você tem para queimar. Você tem para quebrar. Se você não tivesse isso, não quebraria o seu, não estragaria o seu. E a gente precisa aprender, e a questão não é uma visão positiva, não é um pensamento positivo, não é isso. É aprender de Deus no meio do sofrimento. E o apóstolo Paulo, pastor Márcio bem leu aqui um pouco da história do apóstolo Paulo em Atos, ele nos ensina sobre sofrimento, como lidarmos com ele e como podemos aprender de Deus. Eu quero convidar você a abrir na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 3 a 5. Apenas 4 versículos, 3 versículos, para que nós leiamos e meditemos nessa noite. Diz assim o texto das Escrituras: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação com que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação,
Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado porque o Senhor permite que essa palavra seja provada nas nossas vidas diariamente. O que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que agora, enquanto nós meditamos nessa palavra, essa palavra encontre lugar no nosso coração, essa palavra encontre lugar no nosso entendimento, mas não como uma informação qualquer, mas com o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus que transforma as nossas perspectivas, a nossa esperança e a nossa realidade. Fala conosco pela Tua Escritura, Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, ninguém gosta de sofrer. Mas é impossível que nós passemos pela vida sem sofrimento. Ele faz parte da nossa vida. Não há quem consiga passar pela vida sem enfrentar adversidades, sem se deparar com dificuldades, sem suportar dores. Não há quem passe pela vida sem nunca enfrentar uma enfermidade, sem nunca enfrentar um dissabor, sem nunca enfrentar uma tristeza, uma luta, uma perseguição. Nós aqui do ramo dos normais, né? Não há quem passe sem alguma tribulação na área financeira, algum desassossego, aquela água que está batendo no pescoço. Todos nós enfrentamos isso. E embora essas tribulações não nos sejam prazerosas, nós podemos saber que Deus está no controle dessas adversidades. Nós encontramos em toda a palavra de Deus momentos de lamento, momentos de dor, momentos de choro, momentos de derrota, momentos de angústia. Servos de Deus, o povo todo de Deus enfrentou lutas, adversidades, tristezas, dores. O que dizer de Jó, o servo sofredor, do profeta Jeremias, conhecido aí até um pouco maldosamente como profeta chorão, e não é porque ele não se lamentava, mas é porque dá uma ideia de que alguém que vivia chorando à toa, e não era. Ele se lamentava por amar Israel e por pregar a Israel, e saber que Israel não iria ouvi-lo, povo amado de Deus. Que não dizer de Agar, abandonada no deserto com um filho para morrer. Tantas mulheres e tantos homens das Escrituras, o próprio Davi, fugindo do seu filho Absalão, que queria tirar-lhe o reino. A vida é carregada de frustrações e de problemas. Desde os profetas até o próprio Salomão, o livro de Eclesiastes, até minha filha me desafiou a fazer uma série sobre Eclesiastes. Está difícil escolher uma série, irmãos. Nós estávamos aí em Coríntios, Apocalipse, Hebreus e agora esse desafio de Eclesiastes. Ou seja, nós temos sermão para os próximos 4, 5 anos. Fique tranquilo que tem sermão para chuchu em 4 livros. Né? Dá para a gente ampliar mais isso. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele desnuda a sua tristeza, ele desnuda o pesar do seu coração por ter sofrido dores, por ter andado longe de Deus. No entanto, o lamento, a dor, o sofrimento, apesar de parecerem ruins no primeiro momento, eles podem servir para nos aproximar mais dos braços do Pai. Sabe por quê? Porque se tem um momento onde a gente percebe que a gente é humano, que a gente não é super-homem, que a gente não tem superpoderes, é no momento da aflição, é no momento da dor. Por quê? A aflição e a dor escancaram a nossa limitação. A aflição e a dor escancaram que nós não temos poder sobre as coisas. A aflição, a dor, a enfermidade, a morte são ecléticos. Não escolhe idade, não escolhe conta bancária, não escolhe profissão, status quo, inteligência. Vem sobre todas as pessoas. E é exatamente por isso que a aflição tem uma capacidade fantástica de nos levar aos pés do Salvador Jesus. Eu me lembro que um dos sonhos que eu tinha, um dos desejos que eu tinha, era de ver meu pai convertido e servindo na igreja. Eu acredito que ele seria um bom diácono. Ia dar um pouco de trabalho para o pastor que estivesse dirigindo para junto diaconal, mas ele ia ser gente boa. Acontece que meu pai tinha um coração duro para converter. Era difícil converter homem.
Era simpatizante da igreja, amava a igreja. Tinha um prazer que os filhos iam, tal, mas ele mesmo, ele ia, visitava, legal, vocês aí, eu aqui e tal. E orava por isso, até que um dia, Deus enviou um câncer. E no primeiro momento, aquele câncer, ele me causou o efeito contrário disso que eu estou dizendo aqui. Porque aquele câncer me causou aquela ideia assim, pronto, olha o sonho frustrado. O pai vai morrer, não vai converter, vai para o inferno, vou ficar triste, vou ficar chateado, e eu vou ser pastor. Fiquei todo frustrado. Já falei para os irmãos uma noite que eu cheguei no seminário, falei com o professor, estava desanimado mesmo, e eu falo isso com o coração bem tranquilo. Eu cheguei para desistir do seminário. E eu estava triste no corredor. Um dos professores mais amorosos do seminário falou: Alessandro, por que você está tão triste assim? Você não costuma ser triste. Não que eu fosse bagunceiro, eu era alegre, eu sou assim, feliz na sala de aula, né, da turma do fundão, mas estudioso, as melhores notas da sala, tranquilo, né? Falou: mas você está tão triste, cabisbaixo, o que está acontecendo? Eu abri o coração para ele: eu estou pensando em desistir de tudo. Eu vou desistir porque, olha, Deus mandou um câncer para meu pai, estou aqui fazendo seminário, e eu vou. E a gente não percebe as arrogâncias das coisas que a gente fala, né? Eu falei assim: o que me adianta pregar para um monte de gente, ganhar um monte de pessoa para Cristo? Eu estava achando o próprio Billy Graham ali, né? Imaginava assim, está nascendo o Billy Graham versão 2 aí, né? Billy Graham, um dos grandes, o maior pregador que nós tivemos nos últimos anos, né? O que adianta eu ganhar a pessoa e não ganhar meu pai? Eu vou desistir. Aquele professor, o mais amoroso do seminário, falou: pode desistir mesmo, é bom que desista. Eu falei: como assim? Não, é bom desistir. Pessoa que não tem fé, a gente não precisa para ser pastor. Eu falei: meu Deus, não esperava esse carinho todo, né? Mas aquele professor, de fato, ele me remeteu ao absurdo daquilo que eu estava fazendo. Em vez de eu me lançar aos braços poderosos de Deus e buscar nele descanso, eu estava me voltando contra Deus, porque Deus estava fazendo as coisas da maneira que eu não queria que Ele fizesse. Mas Deus sabia coisas que eu não sei. E Ele sempre sabe de coisas que nós não sabemos. E aquilo que ninguém poderia fazer, Deus fez através de um câncer, que amoleceu o coração endurecido daquele homem. E eu lembro-me que o meu pai falava para mim: filho, amanhã tem reunião de oração na igreja, tá? 5 horas da manhã, vou passar para te buscar. Tá bom, pai? Né? E ele tinha uma caravana velha que não tinha buzina, tá, irmãos? Top. Só que 5 horas para o meu pai era qualquer coisa antes das 5 horas. Então era 4 horas da manhã, ele estava na frente da minha casa, não tinha buzina, ele acelerava a caravana. Acordava a vizinhança inteirinha, todo mundo. Ele falava: vamos, que a gente estava atrasado. Eu acordava meio apavorado, olhava, não era 4 horas. Eu já saía meio bravo: pai, pelo amor de Deus. E eu vi aquele homem quebrantado, com o joelho no chão, buscando a Deus. E dias antes dele morrer, ele, per si, entregou a sua vida ao Salvador Jesus Cristo. E algo que me marcou muito foi o culto de velório do meu pai. Porque meu pai, ele teve uma pública profissão de fé particular para nós, num sábado. O pastor perguntou se eu queria que batizasse ele no domingo, mas o pastor me perguntou, não vou falar quem é o pastor, não é o Aníbal. Ele me perguntou com medo de eu falar: eu quero que batiza, porque ele estava morrendo de medo de fazer tipo uma extrema-unção no hospital. Eu falei: o que vão pensar de mim? Eu vou chegar lá, fazer extremo. Não, eu falei: pastor, não precisa não. O ladrão da cruz não precisou de nada, ele confessou Cristo, estava tudo certo entre ele. Meu pai confessou o Salvador, está tudo certo entre meu pai e o Salvador. No domingo esse homem foi internado, na segunda ele deu uma piorada, terça arribou, na madrugada de quarta ele faleceu. A igreja toda preparada, 5 horas da manhã, chegamos lá e teve o culto. Irmãos, que coisa maravilhosa. Imagine um culto de louvor a Deus, pelo Senhor ter recolhido para si um filho amado desde toda a eternidade, que depois de convertido só entrou na igreja morto. Foi esse o culto. As pessoas louvavam a Deus e cantavam: céu, lindo céu, eu vou para o céu com Cristo, a minha confiança está no Senhor. E lemos o texto maravilhoso, aquele dos trabalhadores que foram arregimentados, e um que foi chamado na última hora e recebeu a mesma paga do Salvador.
Nós somos desafiados a crer em Deus no meio do sofrimento, porque o sofrimento tira as coisas da ilusão que nós temos de controle nas nossas mãos, mas o sofrimento nos mostra que as coisas continuam sempre debaixo do controle do Deus poderoso, e nós podemos confiar nele, porque ele sabe de coisas que a gente não sabe. Ele declara isso. Então a angústia e a dor, embora sejam inerentes à vida humana por conta da entrada do pecado do mundo, da nossa situação calamitosa de vivermos no mundo quebrado, embora isso seja uma realidade, a graça, o amor e a misericórdia divina sempre estão presentes nas nossas vidas nos momentos difíceis. E é por isso que nós aprendemos com esse texto. Só para a gente se situar um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Corinto. Paulo, ele visitou a cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. E lá ele fundou a igreja de Corinto em Atos 18, versículos seguintes, ali, versículo 1 até os seguintes. Mais tarde, Paulo escreveu 2 cartas a Corinto. Nós conhecemos a primeira e a segunda carta. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, Paulo está respondendo várias questões. Ele foi informado, através de uma família de irmãos amados, que havia problemas naquela igreja. Problemas teológicos, problemas práticos, problemas morais, problemas éticos, problemas de separação, problema entre os irmãos, problema na família, problema no amor, problema com o uso dos dons espirituais. A igreja era tensa. Até se eu fosse pregar em 1 Coríntios, o tema ia ser meio, até que a gente comentou no escritório, mas assim, falou, o tema é boa, uma igreja como a gente. Depois eu olhei, nossa, essa igreja é tensa, é cheia de problemas, mas a gente é assim também, a gente é cheio de problemas. E Paulo escreve a primeira carta exortando os irmãos a uma vida de acordo com o Evangelho. Mas a segunda carta, Paulo assume um tom diferente. Se na primeira carta a preocupação do apóstolo Paulo era corrigir erros, era corrigir a teologia daqueles irmãos, já nessa segunda carta o tom é mais pessoal, é tomado pelas emoções profundas do apóstolo Paulo. Sim, em 1 Coríntios ele destelha a igreja, ele expõe a igreja, ele mostra a sujeira do interior da igreja. Aqui na segunda carta aos Coríntios, Paulo abre o coração e mostra o seu amor e a sua preocupação pastoral com a obra do Senhor e com a vida da igreja. Na primeira carta, o apóstolo Paulo é um instrutor, respondendo a perguntas e consertando coisas que estavam mal andando ali na igreja. Mas nessa segunda carta ele é um pastor amoroso, ele é um ministro de Cristo, que abre a sua vida para que aqueles irmãos, seus filhos espirituais, fossem aperfeiçoados na fé. E Paulo começa essa carta de maneira formal e amorosa. Versículos 1 e 2 nós não lemos, mas diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, faz a sua apresentação, pela vontade de Deus. Junto com ele estava o irmão Timóteo, que era seu companheiro de viagem, a igreja de Deus que está em Corinto e todos os santos da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nesse primeiro capítulo da segunda carta, Paulo revela aqui o seu coração. Ele fala dos seus sofrimentos, das suas dores e de onde ele estava colocando a sua esperança. Uma vez que todos nós sofremos, e a igreja também naquela época estava sofrendo. Não imagine você que aquela igreja que recebeu a primeira carta, cheia de duras exortações, não enfrentava dores. Ali era claro que havia irmãos magoados com irmãos. Ali era claro que tinha irmão que chegava na porta da igreja e falava assim: deixa eu ver onde o outro está sentado ali. Vou sentar do outro lado. Ali era claro, era óbvio que tinha irmãos que falavam assim: quem que é o pastor que prega hoje? Deixa eu ver aqui na liturgia. Ah, o pastor fulano. Eu não sou desse aqui não, vou no outro culto. Porque nesse culto aqui é o fulano que prega e eu sou do outro fulano. Era claro que naquela igreja havia dores familiares. Na verdade havia incesto de filhos com as concubinas dos seus pais. A coisa era caótica. Estava claro que naquela igreja o irmão que cantava, ele queria levantar a voz para cantar mais alto, para cobrir todos os outros do coral da igreja. O que falava em línguas queria se mostrar, o que recebia revelações queria se mostrar. Estava claro. Então, ao mesmo tempo que era uma igreja pecadora, era uma igreja sofredora. Os irmãos acabavam sofrendo pelos seus próprios pecados. E aqui Paulo quer falar sobre os seus próprios sofrimentos. Paulo admite os seus temores, os seus fracassos. E Paulo escancara o problema da dor e diz como nós podemos encontrar Deus no meio dessa dor. Ele escreveu a carta num momento de tristeza.
Paulo estava enfrentando lutas. Você acha que é só você que sofre? O apóstolo Paulo, o pastor Márcio leu agora há pouco o texto de Atos, o apóstolo Paulo teve um problema, ele teve que fugir. Lembra da nossa série aos Tessalonicenses? Paulo pregou três sábados na sinagoga, formou a igreja. O que o povo fez com ele? Louvado seja Deus pela vida de Paulo. Colocaram Paulo para correr da cidade. Todos nós enfrentamos dores. O apóstolo está dizendo das suas dores. E ele escreve essa carta no momento de sofrimento, para dizer como ele aprendeu a encontrar com Deus nesse momento de sofrimento. E a primeira verdade que Paulo nos desnuda nesse texto é o caráter do Deus que nos salvou. Quando nós sofremos, nós precisamos saber em quem a gente pode confiar. Quem que nos dá segurança? A gente procura um lugar seguro para aportar a nossa alma. E Paulo, logo de início, deixa muito bem claro para os irmãos onde era o seu porto seguro. Paulo diz no versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, depois que Paulo se apresenta no início da carta, ele desvenda aos irmãos de Corinto quem é o Deus a quem eles estavam servindo e por que eles poderiam confiar nesse Deus no meio das dores, do sofrimento, dos lamentos, das adversidades. Isso é muito importante para nós, e Paulo revela aqui 3 verdades acerca de Deus. Ele diz que o Deus em que nós cremos é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, não é um Deus distante, Ele é um Deus doador. Ele é um Deus que entregou seu Filho, que enviou seu Filho para vir ao nosso encontro e nos salvar. Diz mais, que esse Deus em quem nós cremos é o Pai de misericórdias. E diz que Ele é o Deus de toda consolação. E veja como isso é importante. Nós conhecemos Deus no meio do sofrimento. Porque o nosso desafio é conhecer Deus no meio do sofrimento. Porque a coisa que a gente não quer é ficar no sofrimento. Geralmente as nossas orações no meio do sofrimento é o quê? Livra, Senhor, tira daqui, para de doer, sara, dá o dinheiro, faz isso. Aí a gente manda eu tenho medo que a gente comece a mandar planilha de Excel para Deus. Né? Ó, Deus, está aqui, já pus aqui planilhado aqui, só dá um ok, ó, e segue o negócio aí, desse jeito aqui. Mas Paulo nos desafia a encontrar com esse Deus. E essas verdades são profundas, porque ele diz assim, bendito seja o Deus, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele é um Deus doador, Ele é um Deus que se envolve na nossa dor de maneira direta. Ele não é um Deus que observa à distância. Ele é um Deus que encarnou-se no seu Filho, encarnou seu Filho. Ele é um Deus que enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, para viver nesse mundo, para ser perseguido, viveu fugitivo, foi crucificado, condenado pelos nossos pecados, sofreu o castigo para que nós tivéssemos paz com Ele. Ou seja, Deus é aquele que nos amou a ponto de nos dar o seu Filho e Ele não nos abandona. A gente gosta de usar muito o versículo, o João 3,16 para evangelismo, né? Parece que ele não serve mais para os crentes. Parece que assim, ó, você converteu, João 3,16, você risca lá. Não serve mais para você. Mas a verdade de João 3,16 é pertinente a nós em todos os momentos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Todo, eu, você, aqueles que vierem a crer, aqueles que vão crer amanhã cedo, depois da manhã, daqui 10 anos, até que o Senhor venha, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a grande verdade. No meio do sofrimento, nós contamos com um Deus que deu seu Filho para que eu e você tenhamos vida nele. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não está sozinho. A gente pode aprender no meio da dor, que Deus entende de dor. Deus entende de sofrimento, porque Ele resolveu entrar no nosso sofrimento. Paulo diz mais, Deus não é apenas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como se isso fosse pouca coisa, né? É uma coisa maravilhosa, enorme, mas Ele também é um Pai de misericórdia. O termo misericórdia reúne em si o sentimento de compaixão.
Já falamos várias vezes sobre a palavra misericórdia, que é colocar o seu coração na miséria alheia. A ideia é de entrar no sofrimento. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele entra no nosso sofrimento. Ele coloca o seu coração grandioso nas nossas misérias, na nossa dor. Ele se envolve conosco. Perceba, o inatingível. Não há nada que possa fazer Deus sofrer. Deus não tem pontos fracos. Deus não tem fragilidades. Ele é todo perfeito. A Bíblia o chama de o Todo-Poderoso. Ele é inatingível. Ele é perfeição em si. E ainda assim Ele resolve colocar o seu coração na nossa miséria, se envolver conosco, a ponto de podermos senti-lo próximo a nós. Deus é aquele que coloca o seu coração amoroso na minha dor, na sua dor, no meu problema, no seu problema. Deus é aquele que nos acompanha no vale da sombra da morte e não nos deixa só. Ele é esse Deus. Algo interessante, a gente tem esse sentimento mesmo, sabe? Às vezes tem aquele irmão que pisa na bola. Não é para você lembrar de ninguém, não. Porque a gente automaticamente também a gente puxa uma meia dúzia na cabeça. Pode ter alguém que está pensando em você. Então, fique esperto. Às vezes a gente tem aquele irmão que pisa na bola, assim, fala, meu Deus, saiu da igreja. Ou quando você está perto dele em algum lugar, alguém fala, isso aqui é da sua igreja? Você fala, e agora? O que eu respondo? Sim ou não? Tenho vergonha de dizer que ele é da minha igreja. Deus não se envergonha dos seus. Ele não se envergonhou de Davi. Ele não se envergonha do filho pródigo. Ele não se envergonha de mim e de você. Porque onde abunda o nosso pecado, a graça dele vem de maneira superabundante. E não é para que nós continuemos vivendo em pecado, não. É porque ele tem poder de nos resgatar. Porque Ele sempre coloca o seu coração na nossa miséria. Olha alguns textos das Escrituras. Mateus 9,36. Jesus, vendo a multidão, fez o quê? Compadeceu-se delas. A ideia é o seguinte: Jesus sentiu o sofrimento daquele povo. As ovelhas estavam exaustas, estavam famintas, não tinham pastor. Aquele sofrimento daquelas pessoas poderiam atingir Jesus? Não. Mas Ele se envolveu com elas, Ele se compadeceu delas. Mateus 14, desembarcando Jesus, viu grande multidão e o quê? Compadeceu, e diz mais, curou seus enfermos. Jesus precisava curar doente, irmão? Precisava não. Ele curava porque Ele era bom. Não é para fazer propaganda. Aquele homem no tanque de Betesda, Jesus conversou com ele, falou, olha, pega o seu leito, vai embora daqui, esquece de ficar esperando o anjo, pode ir embora. E o homem não sabia nem quem que tinha mandado ele embora dali. Jesus não estava lá para fazer propaganda. Olha a segunda multiplicação de pães e peixes. Final da tarde, o povo com fome, não tinha para onde ir. Os discípulos preocupados, Senhor, não tem padaria aqui, o que a gente vai fazer? Precisamos mandar o povo embora, eles vão passar a noite aqui. É frio, eles vão estar com fome. Jesus falou, vamos dar de comer para esse povo. Jesus está envolvido na nossa vida. Mateus 20:34, cego de Jericó. Jesus, filho de Davi. O que o homem falava? Tem compaixão de mim. É como se ele gritasse, filho de Davi, olha o meu sofrimento. Eu sou um cego, mendigo, aleijado. Eu não tenho como me sustentar. Naquele tempo não tinha cota social para cego trabalhar em empresa. Eu lembro de um amigo meu pregando sobre esse texto, ele curou o cego antes de Jesus. E a gente riu muito, porque ele falou, e o cego, quando viu que Jesus vinha, a gente começou a rir, né? Como é que antes de Jesus ele já curou o cego? Nem esperou o Senhor passar. Mas aquele cego ouviu que Jesus vinha. E ele pôs-se a gritar. Ele não sabia se Jesus estava do lado dele, irmão. Estava passando aqui. Jesus era sempre cercado de multidão. Não sabia se ele estava a 100 metros, a 50 metros.
O que ele sabia é que aquele Deus que estava passando ali era um Deus que podia se compadecer, que entendia da sua dor. E é isso que ele clama: olha a minha dor, tem compaixão de mim. Marcos 9:22, a cura de um jovem possesso. O demônio jogava aquele menino na água, jogava aquele menino no fogo, e o pai desesperado. E o Senhor se compadeceu daquela situação, irmãos. Expulsou o demônio. O filho da viúva de Naim, irmãos. Lucas 7:13, Jesus passando com os seus discípulos na saída ou entrada de uma cidade chamada Naim. Havia um cortejo, um féretro, uma mulher chorando aos prantos, viúva, carregando seu único filho. Jesus parou e falou para a mulher: para de chorar. E ele tocou no caixão daquele menino, e o menino levantou. Ele não precisava disso, mas ele resolveu se envolver na dor daquela mulher. Ele nos mostra isso exemplificando na parábola do bom samaritano, Lucas 10:33. Mostrando que o próximo é aquele que se compadece, que se envolve. E que coisa maravilhosa nós vemos naquela parábola. O homem pega aquele que foi jogado no chão, estava esbordoado, machucado, coloca ele no seu carro, no seu jumentinho lá, e leva ele no lugar e manda cuidar dele e paga. Filho pródigo, cujo pai aguardava a volta. E o pai podia estar cheio de mágoa. Eu sou pai, tem muitos aqui que são pais, sabe como é que é? A gente paga de madurão, mas tem hora que a gente dá umas adolescentadas com os nossos filhos, que é tenso. Ou talvez os pecados sejam só meu, não é seu. Então é uma confissão particular. Você não precisa se incluir na minha confissão de pecado. Mas quantas vezes a gente faz? Não, nem olhou para mim. Desconsiderou. Vai ver na hora que pedir dinheiro. A gente dá umas dessa. Aquele pai, Jesus disse que não era assim. O pai se colocou em pé quando o filho estava voltando. E esse pai prefigura o próprio Deus, nos recebendo de volta. O pai não foi de dedo para aquele menino. Tá vendo? Tá sujo, fedido, acabava por fazer, cabelo tudo desgranhado, descalço, perdeu o anel. Bora lá que você vai ver, vou deixar só uma semana com os meus funcionários, para você ver, se não é isso que você queria, vou deixar só uma semana lá. O pai desatou numa carreira, abriu os braços, catou aquele menino e gritou para os funcionários: olha, matem o novilho cevado, porque o meu menino nasceu de novo, ele estava morto e ressuscitou. E falou isso para o irmão dele também, que estava lá todo bravinho, igual a gente fica. Deus é um pai de misericórdia. Ele sempre está com o seu grande coração colocado por sobre as nossas misérias. A misericórdia é a marca da bondade, do amor e da graça de Deus para com o ser humano. Manifesta no seu perdão, na sua proteção, no seu auxílio, no seu atendimento às nossas súplicas. Salmo 4, versículo 1, responde-me quando clamo a Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Hoje pela manhã, uma das salas de escola dominical leu o Salmo dizendo: os benditos seja Deus que não me rejeita a oração, e nem afasta de mim a sua graça. Paulo diz que no meio da dor nós podemos contar com Deus, porque Ele é um Pai de misericórdias. E diz mais: Deus é o Deus de toda consolação. O termo original para consolação ou consolo pode ser traduzido também por aquilo que traz alívio. É um consolo. Aquilo que gera conforto. Uma exortação. Eu sempre falo sobre exortação, que a gente tem uma dificuldade de lidar com o termo exortação, porque para nós exortação invariavelmente é o quê? Bronca. Se alguém fala assim: o pastor foi lá e exortou um jovem, o povo fala até assim: vixe, o pastor exortou ele lá. A exortação é pegar aquele que está caído e levantá-lo de acordo com a palavra. Isso é exortação. O termo também pode ser traduzido por admoestação, em especial encorajamento.
Fala a verdade, quando a gente está bem baqueado no meio da dor, como é bom a gente ter o encorajamento de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também pode ser traduzido como aquilo que proporciona descanso, folga. Deus é o Deus de toda consolação. E para falarmos dessa consolação de Deus, eu quero já apontar o segundo aspecto que nós aprendemos acerca de Deus no meio do sofrimento e da dor. É exatamente como Deus age no meio do nosso sofrimento e da nossa dor. Porque Paulo desfia essas três características de Deus: Pai do Salvador Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus da consolação. E Paulo aplica o aspecto da consolação na vida do povo. Versículo 4 diz assim: é Ele quem nos consola na nossa tribulação. Então, esse Deus que nós vamos conhecendo no meio da luta, quando a gente está passando tribulação, adversidade, problema, e a ideia de tribulação é a ideia de aperto, de desassossego, é Ele que nos consola. Ele está conosco, Ele não nos abandonou. O Salmo 23 continua vigente, presente nos nossos dias. O Evangelho de Mateus 28:20 continua presente, vigente em todos os momentos. Para você ter uma ideia de como Paulo queria ensinar os irmãos a descansar no consolo de Deus, aqui nos 7 primeiros versículos aqui de 2 Coríntios, logo ali no início, então desde o versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo Paulo usa 9 vezes esse termo: conforto, consolação, encorajamento. E o significado original que Paulo aplica aqui, nesse texto em específico, é a ideia de estar do lado de alguém. Então, quando Paulo diz assim: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ele está dizendo: Deus que fica do nosso lado em todos os momentos. A ideia de ficar do lado é a mesma ideia que é aplicada ao Espírito Santo. A palavra original, paráclito. João 14,16, em João 14,16, Jesus usou o mesmo termo para referir-se ao Espírito Consolador. Aquele que está conosco, aquele que nos renova, aquele que nos levanta, aquele que nos encoraja, aquele que nos lembra das verdades de Deus. E você consegue perceber a enormidade dessa compreensão para mim e para você, no meio da luta? Que alegria é para nós saber que no meio da adversidade, Deus é aquele que está do nosso lado. Ele nos encoraja porque Ele está conosco, é aquele que nos pega pela mão, aquele que nos pega pelo braço, é aquele que nos levanta, é aquele que nos conduz na caminhada. Deus está ao nosso lado sempre, tanto na pessoa do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Toda a Trindade é consoladora. Deus é o Pai de toda consolação. Ele é aquele que derrama graça e nos fortalece para toda situação das nossas vidas. Há conforto, há encorajamento e a presença santa de Deus, o Emanuel, conosco. Em todos os momentos. Nós nunca estamos sozinhos. E esse consolo é o chamamento de Deus nos atraindo para o seu lado, nos chamando para si. É aquilo que o salmista nos diz no Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isso, o quê? Que a tua palavra me vivifica. É a lembrança de Deus presente na nossa mente e no nosso coração todos os dias, a cada momento. E vou dizer mais, até quando nós estamos distantes dele. Porque eu e você temos a capacidade de nos distanciarmos de Deus, pelos nossos pecados, dureza do nosso coração, mágoa, uma tranqueira, ponto. Mas nós não temos a capacidade de fazer com que Deus se distancie de nós. Pode parecer paradoxal. Eu e você podemos andar longe dele, mas ele jamais ficará longe de nós. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas
O tempo todo. Mais uma vez lembrando, irmãos, que isso não é uma liberdade para que nós pequemos. Muito pelo contrário. Isso é ânimo para que nós não pequemos. Para que nós não sucumbamos às proposições da vida. E perceba que esse consolo de Deus, esse encorajamento, essa presença santa de Deus para conosco, se dá exatamente no momento em que nós mais precisamos. Versículo 4, Paulo diz o quê? Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Alguém já precisou de consolo numa festa? Alguém já precisou consolar você quando seu patrão falou, agora eu vou dobrar seu salário, toma aqui. Preciso que alguém me anime. Ninguém precisa? Você comprou um carro novo, você precisa de um consolo? Às vezes vai precisar de consolo para pagar o resto das prestações. Mas quando você pagou a última, então, vamos lá. 2 alegrias. Tirar o carro e pagar a última prestação. Só que eu falei que ultimamente eu estou bravo com os financiamentos. Eu preferi o boleto. Quando você olhava aquele boleto tudo. Hoje é tudo débito em conta, você não vê o boleto. Eu gostava da carta de quitação. Lembra o primeiro carro que eu comprei financiado? Quando eu fui buscar a carta de quitação. Era quase como uma alforria, sabe? Uma segunda lei áurea. Você pegava aquela carta, essa carta é minha. O segundo carro, quando me falaram que não tinha uma carta de quitação, eu fiquei frustrado demais. Eu falei, mas não faz nem um papelzinho se eu precisar. Não manda nem um bilhete. O terceiro não vem nem o boleto. Não tem mais nem o carnê. A ideia é que Deus está conosco nos momentos mais difíceis. Naquele momento onde nós sentimos que ninguém está ao nosso lado. Onde nós imaginemos que estamos sozinhos. Deus não nos abandona. Porque isso faz parte do caráter dele. Ele é o Deus de toda consolação. E ele está presente na tribulação. E o que é tribulação? É opressão, é aflição, angústia, os dilemas da vida, os dilemas éticos, morais, vou, não vou, compro, não compro, faço, não faço, escolho, não escolho. Tribulação é a pressão, aquele sufoco, sabe aquele momento em que você sente que parece que o ar vai te faltar no pulmão? Às vezes você sente um momento tão atribulado, como se alguém tivesse com as mãos na sua garganta, lhe impedindo de respirar. Isso é tribulação. Estar atribulado é estar oprimido, é estar aflito, é estar angustiado, é colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. E para isso nós temos o Consolador, nos lembrando, de noite eu deito, pego no sono. Mas por que eu pego no sono? Porque eu estou sossegado? Não, mas porque Deus me faz repousar em segurança. Ele é o dono da minha vida. Estar atribulado é sentir a pressão da vida, é estar triste, é estar abalado, desanimado. Por vezes a tribulação vem nas mais diversas formas. Vem em forma de adversidade, de sofrimento, de amargura, de questionamento da fé, de perseguição. Postei esses dias algumas fotos. Pastor Fernando, missionário Fernando, lá em Madagascar, fotos lindas daquelas crianças. Graças a Deus nós nos tornamos parceiros deles. Mas à noite, em que eles estão dentro da sua casa e pessoas de moto ficam rodando a sua casa, dando tiros, para desanimá-los no trabalho. Há vezes que eles pegam a motinha e vão lá para o lugar onde eles têm que pregar, e chega lá e fura o pneu da motoquinha. E às vezes tem que voltar para casa empurrando. É uma tribulação. E às vezes isso gera desassossego. Às vezes gera aquele questionamento: Senhor, mas eu vim fazer a sua obra e furou o pneu. Como se pneu de missionário fosse infurável. Como se carro de missionário, a gasolina nunca acabasse. Às vezes acaba. Isso é tribulação. E Paulo diz que é nesse momento, na tribulação, que nós experimentamos do consolo de Deus.
É nesse momento que Deus nos fortalece, como nos mostra o profeta Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Deus tem provisão para nós até em lugares em que as provisões sejam escassas. Deus tem bênção para nós, até no lugar onde nós não conseguimos ver a bênção de Deus. Ele é aquele que fortificará os seus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas não faltam. Quantas e quantas vezes nós encontramos irmãos amados, em momentos de luta, de tribulação, enfermidade. Deus tem me dado essas experiências assim, de maneira maravilhosa, de visitar irmãos queridos, em momento de profunda aflição, e eu ser consolado por esses irmãos. Às vezes eu vou preocupado, o que eu vou dizer para esses irmãos? O irmão está passando uma luta, uma dor, e chego lá, o irmão fala: pastor, Deus está comigo, meu coração está firme no Senhor, Ele tem me sustentado. Já ouvi da boca de irmãos queridos nossos, que o Senhor promoveu para a glória: pastor, estou pronto. A hora que ele vier me buscar, certinho, mochilinha compacta, só estou esperando ele dizer lá o meu nome. Ele chamou meu nome na fila, Que consolo você vai levar para uma pessoa dessa? É Ele que está consolado pela presença eterna do Deus poderoso, daquele que está conosco em todos os momentos. A ideia de consolação é estar ao nosso lado. Essa consolação é o cumprimento da promessa que o Senhor fez por intermédio do apóstolo Pedro. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10. Imagine um maremoto sobre a sua vida e Deus conduzindo seu barco seguro no meio das ondas. Foi isso que Ele fez com os apóstolos. Acalmou a tempestade. O salmista nos diz isso, Salmo 107, 28 a 30. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os ouviu, e os livrou das suas tribulações, e fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao porto desejado. Nós podemos ter a certeza que o nosso Deus nos conduzirá ao porto desejado, e o nosso porto é o céu, irmão. Nosso porto não é o fim do problema aqui, é o céu com Cristo. Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo e encorajando, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele é o Emanuel. Terceiro e último lugar, Paulo fala sobre qual o efeito da ação de Deus nas nossas vidas. Então, no meio do sofrimento, nós conhecemos quem Deus é, nós vemos a maneira como Ele age, e agora a gente vê o efeito disso na nossa vida. Versículo 4 ainda ele diz: para que pela consolação com que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em alguma espécie de tribulação. Muitos pensam que quando Deus nos consola, quando Ele está conosco na nossa aflição, as aflições vão desaparecer. Na verdade, muita gente quer que seja assim, né? Diga-se de passagem, tem muita gente que só procura a Deus para que Ele tire-nos das nossas provações. Ele não quer a presença de Deus, Ele quer a mão de Deus, Ele não quer o favor de Deus. Ou melhor, Ele não quer quem Deus é, Ele quer o favor de Deus. É preciso entender que o consolo do Senhor significa o fortalecimento, o ânimo que Ele nos dá, a esperança de enfrentar as aflições. E esperança essa para que nós sejamos uma ferramenta dEle a encorajar outros. E é isso que o Senhor quer que nós sintamos, o fortalecimento dEle para encorajarmos também os que sofrem. Porque quanto mais nós sofremos, mais nós somos consolados por Deus. É por isso que você vê nas Escrituras, o próprio apóstolo Paulo dizendo: então eu vou ter mais alegria na tristeza do que no meio do momento da felicidade, mais alegria na tribulação, porque eu sei que a sua graça vai ser superabundante sobre mim. A ideia que Paulo está passando aqui é: irmãos, vejam o meu sofrimento e vejam como eu estou firme no Senhor.
Deus está fazendo isso para mostrar para vocês que é possível manter-se firme no Senhor, mesmo no meio das dores, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das adversidades, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar aqueles que estiverem passando por qualquer espécie de tribulação. Essa deve ser uma marca da igreja. Essa teologia nefasta da teologia da prosperidade entrou no nosso meio e anuviou os nossos olhos para a verdade de Deus, que é a verdade que nós podemos sofrer para a glória de Deus. E devemos e podemos glorificá-lo no meio do sofrimento, de maneira a manifestar como um bom testemunho o evangelho que nos atingiu. De maneira que a gente pode dizer, cantar aquela canção que é baseada no livro de Abacuque, os mais antigos vão lembrar, que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é por quê? Porque eu olho para o meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias. Eu olho o quê? O amor dEle, a presença dEle. Eu não me guio pelas vistas, eu não me guio por aquilo que está diante dos meus olhos, eu me guio pela esperança que Ele plantou no meu coração, de que um dia eu vou morar com Ele na eternidade, e não haverá pranto, nem luto, nem choro, nem dor, porque todas as coisas já passaram e nós estaremos com Ele eternamente. É assim que nós podemos consolar os irmãos. Nós não podemos guiar ninguém por caminhos onde nós mesmos não passamos. Por isso Paulo vê as suas provações como sofrimentos de Cristo. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo estava dizendo que os seus sofrimentos tinham poder de expiar pecado. Somente Jesus pode fazer isso. Mas sugere que o sofrimento de Paulo era um sofrimento para a glória de Deus. E vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Nós precisamos aprender a sofrer para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a sofrer sem murmurar. A gente precisa aprender a sofrer sem pecar. A gente precisa aprender a sofrer cantando louvor. Tribulação está batendo na porta, você está lá, glória, glória, aleluia. Precisamos voltar a cantar esse hino, né? Vencendo vem Jesus. A gente precisa aprender a sofrer cantando de verdade, Maranata. Hoje a gente tem um Maranata mais moderno, eu sou do tempo do Maranata mais antigo. Cantava assim: Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Ó, tem um povo mais antigo que conhece isso aí. E o Cordeiro prometido voltará. E ele diz: oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Desejo que o Senhor venha e nos leve para a glória eterna dEle. Dessa forma, irmãos, o consolo que nós recebemos do Pai logo se converterá em uma oportunidade para que nós ministremos a outras pessoas, a outros irmãos que se acheguem a nós padecendo de aflições similares. Quantas vezes você já teve a oportunidade de consolar um irmão ou uma irmã que chegou para você falando: eu tenho essa dor, você falou: olha, eu passei por isso. Eu sei o que é isso. A ideia não é que eu sei de minorizar a dor, mas eu passei por isso. Eu lembro-me quando nós perdemos a primeira gravidez, antes da Gigi ainda. Era para nós termos um meninão, 21 anos, Mateus o nome dele. Pastor, não, foi com 3 meses, é que para nós era menina, era Mateus. Depois nós perdemos 3 antes da Isa. A 1, 2 e 3 são os nomes dele, né, filha? 1, 2 e 3. Vai ficar bravo, mas é o nome que a gente põe nas crianças. Eu lembro quando a gente perdeu a primeira gravidez, era muito esperada. E naquele primeiro momento, tudo aquilo que nos aconteceu, a forma como sucedeu, a perda e não ter feito a curetagem naquela sexta-feira e irmos para casa passar o final de semana. E onde a gente foi domingo? Tenta adivinhar. Na igreja. Naquela circunstância em si, não foi um bom lugar para ir. Não porque a igreja não era consoladora, de maneira alguma, irmãos. Porque todas as pessoas que passavam, sabiam que o nenê estava ali, passava a mão na barriga da Patrícia e choravam junto. E era a igreja que nos amava. Talvez a gente podia se preservar, ficar em casa. E a gente passou todo aquele domingo e só na segunda-feira foi internar.
para fazer a curetagem. Aquilo mexeu com o nosso coração. A gente ficou muito triste. Era uma gravidez muito esperada. E logo depois daquele período, veio uma enfermidade, nós ficamos um longo período, e só depois de 8 anos que veio o outro filho. Ou melhor, do casamento todo. 4 anos depois, veio o outro filho, que no caso é a Gigi. Foi muito difícil entender aquilo no primeiro momento. Sem dizer que deu aquela febre do povo engravidar, respirava, parecia uma grávida na igreja. E a pergunta: vocês não querem ter filhos? É o que nós mais queremos, mas não pode, não tem como. Eu já tinha entrado naquela fase do é assim mesmo, né? Deixa aqui, temos 2 cachorros, um era grande e tal. Eu tinha entrado nessas pilhas já, tá bom, Deus não vai dar filho mesmo, até que veio a Gigi. E aí o Senhor nos deu a graça de ter uma filha, e depois, mais um período longo, o Senhor nos deu presente, que é a Isa. E entre uma e outra, perdemos outra gravidez também, né? É que uma, a gente tinha perdido só um. Com a Isa, a gente perdeu 3 antes. Então ela veio com a energia dos 3 perdidos. Catou ali para ela. Naquele momento, nós não entendíamos o porquê. Mas quantos e quantos irmãos nós podemos chegar e abraçá-los e dizer: nós sabemos pelo que vocês estão passando. Nós sentimos até a dor do amor dos irmãos. Qual é a dor do amor dos irmãos? Estamos orando para que vocês engravidem. Olha, irmãos, teve um período que assim, todo final de mês era um desespero. Era uma tristeza. Mas com aquela dor, o Senhor nos usou para consolar outros irmãos. A Bíblia nos diz que quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos que com o mesmo consolo que Ele nos dá no meio da tribulação, nós podemos consolar outros. E detalhe, não consolamos outros porque tivemos 2 filhos. Podemos consolar porque nós sabemos o caminho da aflição, de perder a gravidez, de passar anos tentando e não conseguir, de ter as pessoas perguntando em amor, por que não tínhamos? Não é porque veio o outro. Nós não consolamos fazendo promessa. Só espere em Deus que vai vir. Deus deu 2 para nós. Então, não, irmãos, não é isso. A consolação é: Deus esteve conosco o tempo todo. Ele nunca nos garantiu que Ele nos daria Giovana e Isabela. Nunca. Mas Ele nunca nos abandonou. As 2 são bônus, mas Ele nunca nos abandonou. Dessa forma a gente pode consolar os irmãos, com a mesma consolação que nós temos recebido. Deus nos chama a ser bênção, irmãos, para abençoarmos o povo. A palavra diz que nós somos como luzeiros nesse mundo, e a gente precisa brilhar à luz de Cristo. Nós somos chamados a consolar aqueles que passam pelo sofrimento. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos, Deus console outras pessoas que passam pela mesma tribulação. E tem coisa que você só sabe falar quando você sente. Conta-se a história de que havia um homem numa cidade asseverando que Deus não existia. Ele era um homem muito inteligente, então não tinha ninguém que tinha condição de ir lá debater com o homem sobre a existência de Deus. As pessoas que foram sucumbiram ao conhecimento daquele homem. Até que um dia chegou um matuto naquela região e falaram para ele: tem um homem aí que diz que Deus não existe. Aquele matuto tomou muito simples e falou: manda ele vir falar comigo, eu vou provar para ele que Deus existe. Ué. E falaram para aquele homem: tem um homem aí que diz que vai provar para você que Deus existe. E aquele homem perguntou: ele é formado em quê? Não, formado em nada não. Ele é PhD em quê? Não é PhD em nada não. Ele estudou aonde? Ele estudou não. É um matuto do sítio. Mas os mais inteligentes dessa cidade não me provaram que Deus existe, vocês vão mandar um matuto? Não vou nem gastar meu tempo com ele. E ele, andando no caminho, encontrou esse matuto e falou: o rapaz ali que quer provar que Deus existe.
Aí aquele homem falou: é você que é o homem que vai mostrar para mim que Deus existe? Ele falou: ué. Foi, então começa falando aí. Espera um pouquinho aí. O matuto sentou num toco. Tinha um embornal, sabe o que é embornal? Que é sacolinha, né? Quem é mais antigo? Hoje eu estou no negócio de mais antigo, né? É porque a molecada nova é tudo no videogame. A molecada não sabe o que é pegar mamona para colocar no embornal, para fazer estilingue e sair caçando. É uma coisa que a molecada nem sabe. O negócio dele é Call of Duty, né? Nem, é isso aí que é o joguinho de luta, de morte, de tiro. É só isso que eles fazem. Não sabe o que é arranhar a perna num arame farpado. Eles nem sabem que existe essas coisas. Eles não sabem qual que é o remédio que era dado para pisar em prego enferrujado. Eles morriam com o remédio. E aquele matuto sentou, pegou o seu embornal, tirou aquelas laranjas do sítio. Já viu aquelas laranjinhas do sítio, irmão? Ela tem 3 gotas de caldo e 125 sementes. E é gostosa a laranjinha. Ele pegou o canivetinho, começou a descascar aquela laranjinha pequenininha, fez a tampinha. Laranja sem tampinha não é gostosa. Fez a tampinha, chupou a tampinha, jogou aquele pedacinho do bagaço e começou a chupar a laranja tranquilamente. E aquele homem foi se irritando. Foi se irritando. Acabou de chupar a laranja, olhou para o homem, catou outra laranja no embornal, tranquilamente descascou. Aí aquele homem virou para ele: mas vem cá, você não veio aqui para me provar que Deus existe, ficar aqui chupando uma laranja? Vocês tinham que chamar logo um matuto desse? Eu sabia que um homem desse não tinha condição de me provar que Deus existe. Aquele matuto olhou para aquele homem, mostrou a laranja e falou: o senhor sabe que sabor que tem essa laranja aqui? Ele falou: não, é você que está chupando. Eu falei: então, o senhor só vai saber que Deus existe o dia que o senhor experimentar Ele. Enquanto o senhor não experimentar Ele, para o Senhor é como se Ele não existisse. Às vezes tem tribulações que a gente só vai saber como é que é quando a gente passa por ela. Para que a gente possa dizer: o sabor é assim, e Deus esteve comigo. Meus irmãos, não permitamos que os sofrimentos da vida nos afastem do Salvador. Muito pelo contrário. Que nós aproveitemos todos os momentos de fragilidade que nós temos para nos lançar aos braços do Pai. Eu não sei se você está passando por alguma luta, alguma dor, alguma aflição. Se tem alguém doente na tua casa, falta de dinheiro, problema, desilusão, desassossego, perseguição, canseira. Porque às vezes a gente cansa também. Às vezes quando você ouve: amanhã é feriado, você fala: eu tenho que trabalhar. Não é que você está reclamando do trabalho, é que você está tão cansado, tão exausto, que você não consegue encontrar esse prazer. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Mas eu sei que Deus está presente e que Ele cuida de nós o tempo todo. A matemática da misericórdia de Deus é maravilhosa. Quanto mais nós precisamos, mais Ele dá. E Ele dá de maneira superabundante, em todos os momentos. Nós podemos contar com a provisão de Deus. Saiba, foram três pontos, mas 4 verdades que eu quero que você guarde. Primeiro, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está sozinho. Ele é um Deus doador. Ele se envolveu conosco, se fez carne, habitou entre nós, nasceu de mulher, entende de sofrimento. Ele está com a gente. Segundo, Ele é Pai de misericórdias. Ele é aquele que vai colocar o seu coração no seu sofrimento. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai se envolver com você. Terceiro, Ele é o Deus de toda consolação. É aquele que abre o braço e nos recebe. É aquele que nos fortalece, nos encoraja. E principalmente, está do nosso lado todos os dias. E quarto, saiba que Ele nos chama para consolar os que sofrem. Se Ele tem consolado você, é para que você leve esse consolo aos outros. O Senhor não nos abandona, inclusive através dos irmãos. Como é bom quando você está no momento de luto e o irmão vem: estou orando por você, estou contigo. É a voz do Salvador manifestada pela sua igreja, pelo seu povo, pelo corpo de Cristo. O teu abraço
pode significar o abraço cuidadoso de Jesus para aquele irmão que está precisando daquilo ali e que ele está aguardando do Senhor. Ele nos consola com toda a sua consolação, para que nós consolemos os outros, para a glória de Cristo. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por podermos aprender sobre quem é o Senhor, mesmo no meio das adversidades da nossa vida. Que o Senhor nos leve a descansar na tua presença, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua mão, experimentando da tua graça, Senhor. Que o Senhor nos dê o consolo devido e a certeza da tua presença em nós, para que nós levemos esse consolo a todos aqueles que sofrem. E que nessa noite, nesse lugar, nós possamos sentir a tua presença, sabendo quem é o Deus que nós servimos. O Deus que está conosco todos os dias, todos os instantes, em cada segundo, em cada momento, Senhor. Mesmo nos vales mais áridos, nós podemos contar com a tua presença, Senhor. Estamos seguros nos teus braços, nas tuas mãos, no teu poder, na tua graça, Senhor. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda, Senhor, a descansar em ti. Renova-nos pelo poder da tua graça, em nome de Cristo Jesus.